pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme a pauta que eu sempre coloco na capa dos vídeos, vamos falar de feminino. Tá? Tem mais novidade aí, tem jogadores que foram contratadas, duas atletas, tá? Para posições que a gente realmente precisa. Tá? Já vou falar da primeira delas, que é a Roberta Schroeder. Tá? Schroeder é esse sobrenome que a gente conhece, no Rio Grande do Sul tem vários aqui. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Schroeder, Schroeder, e eu acho que se diz Schroeder. Então a Roberta foi contratada, já foi anunciada, é uma jogadora experiente, ela tem 29 anos, ela joga de lateral direito e lateral esquerdo, tá? A altura da jogadora, vi que ela é uma jogadora de estatura média para o feminino, ela não é tão alta. Eu vi ela perto de outros jogadores, então ela não é uma jogadora de 1,70. Ela é uma jogadora para 1,63, 1,62, 1,64, 1,65, por aí. Tá? Uma jogadora de estatura mediana para o futebol feminino. E lateral, de ofício, tá? Experiente. Com passagem aqui em vários clubes, seleção brasileira sub-17, seleção brasileira sub-20. Tá? Andei dando uma pesquisada aqui no Instagram dela, andei dando uma pesquisada em outros sites, deu pra gente ter uma ideia da carreira. Ela começa no profissional, ela começa jogando no Kinderman, lá de Santa Catarina. Kinderman, só Kinderman, tá? Porque ele já foi apenas Kinderman. Tá? Ele não nasce... O Avaí Kinderman é uma fusão que acontece depois. Tá? Para dar continuidade ao futebol feminino, Kinderman resolve se fundir com o Avaí, e aí surge o Avaí Kinderman. Mas lá atrás, em 2012, que é quando ela começa, era Kinderman. Inclusive em anos, continuou sendo Kinderman, de 2017, 2018 era Kinderman, e ela tem jogos lá como profissional. Então ela jogou no Kinderman, 12, 13, jogou na Chapecoense, 12, 13, 14, 15. Ela jogou na Chapecoense em 2015. Depois ela foi para o Iranduba, que é do norte do país, é Amazonas, Iranduba, né, o Hulk da Amazônia, Iranduba. 2017 e 2018, Kinderman de novo, e aí aqui ela tem bastante minutagem, tá? Kinderman, 17, 18. E aí ela vai para o São Paulo, em 2019. São Paulo em 2019 está na Série B, tá? Que é o A2, Brasileirão A2, e o São Paulo disputa e sobe, consegue o acesso. Tá? Ela tem uma lesão, tá? Se acostumem com essas jogadoras do futebol feminino, o que acontece? Elas têm um nível de lesão percentual um pouco maior, elas se lesionam com um pouco mais de frequência do que no masculino. Tá? Então, se acostumem com isso, as jogadoras se lesionam. Tá? E isso já foi analisado, tem dados, já foi bem quantificado. E ela se lesiona, tendão de Aquiles, e aí ela volta e faz alguns jogos em 2019. Tá? Mas não é uma temporada com minutagem alta, porque ela demorou um tempo para voltar da lesão. Em 2020 ela tem uma minutagem maior. Tá? Então o São Paulo consegue o acesso em 2019, vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional, Brasileirão Feminino. Em 2020 disputa e ela tem 24 jogos ali pelo São Paulo. Ela vira capitã da equipe, ela joga como titular, por lateral direita. E, enfim, o São Paulo tem uma manutenção, né? E até faz uma boa Série A já em 2020. O São Paulo já sobe já com uma equipe boa. Em 2021 ela joga pelo São Paulo, mas ela troca o São Paulo pelo Real Brasília. Ela vai para o Real Brasília, e no Real Brasília ela joga 2021 e joga 2022. Tá? No Real Brasília ela oscila entre banco e titularidade. Tá? Ela joga e não joga. Tá? Você sabe, eu já falei aqui no canal que scout, pegar a estatística dos jogadores é difícil. Tá? Realmente você procura bastante e não acha. Tem alguns sites ali que estão começando, mas de forma muito incipiente, e aí não dá para você fazer uma análise realmente, não dá para fazer o scout com os dados disponibilizados até agora. Tá? A não ser essas empresas, mas aí eu procurei ali também, não achei.
Tá? Tem algumas empresas que estão assessorando jogadores e que têm dados, tá? Mas, por exemplo, uma que eu vi não publica. Não publica, deve ter esses dados, está com eles, está protegido. E eles não tem um site ali que você possa acessar e tá olhando a qualquer momento. Tá? Então, como o scout é difícil, o que eu fiz para conhecer um pouco esse jogador? Eu fui olhar jogo, tá? Que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então eu fui olhar jogo dela no Real Brasil. Então eu fui tirar uma foto e fui analisar os jogos em 2022, tá? Que é o mais recente, é o estado dela atual, tá? É o que ela está jogando agora. Em 2022, o que aconteceu? Na própria plataforma do YouTube, aqui vocês acham, tá? Vocês pegam o canal do Real Brasília TV, canal da Ferroviária, canal de outros clubes, canal, enfim, de vários clubes aqui, você acaba achando alguns jogos na íntegra, tá? Por quê? Porque a televisão não mostra todos, tá? A Globo, através do Sport TV, comprou os direitos de transmissão, a Bandeirantes também comprou, só que eles fazem uma seleção. Seleção como? Eles escolhem o que eles vão mostrar. Tá? Então, quando é jogo Crespon contra Smack, eles não mostram. Crespon ou Smack contra o Real Brasília, não mostram. Quando é, deixa eu ver, Ferroviária versus Real Brasília, apesar da Ferroviária ter título de Libertadores e ser uma equipe forte no feminino, eles não mostram. Tá? Quando você tem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Internacional, contra uma equipe feminina que tem menos torcida, eles podem mostrar. Tá? Então eles fazem essa seleção, tá? A mídia nessa postura de entrando no futebol feminino, mas ainda devagar, ainda com medo. Sabe? Aquela coisa de estar entrando num mar desconhecido e muito medroso, sabe? Medo de água-viva, siri, mãe d'água, cobra elétrica, sei lá. Com medo assim, de entrar no feminino. Tá? E então muitos jogos eles não mostram, e aí para você assistir o jogo tem que ser pelo YouTube. E aí entra nos canais dessas equipes e olha. Então eu encontrei vários jogos, tá? Dela jogando pelo Real Brasília. O que dá para dizer dessa temporada? Ela foi titular e reserva, tá? Ela não foi titular o tempo inteiro, tá? Algumas vezes ela começava jogando, outras vezes ela não começava, entrava no banco, tá? Então ela oscilou entre titularidade e reserva, mas foi uma jogadora aproveitada nesse ano. Acabou jogando sim, a Roberta. Às vezes jogava uma outra jogadora, que é uma tal de Laine, camisa número 6, que jogava na direita, e na esquerda jogava Carol Gomes, que já passou pelo Inter. Às vezes jogava Natasha Rosas, né, que é uma lateral, canhota. Às vezes ela jogava na esquerda, às vezes ela jogava na direita, né, com o pé trocado. A Natasha Rosas, ela é venezuelana, ela também é experiente. E o que eu vi da Roberta? Primeiro, uma lateral de ofício, tá? De ofício, ele é especialista na função. Então, quando você vai ver a questão do cruzamento, o cruzamento dele é bom. Tá? Então, R acerta o cruzamento, como todos os laterais, mas o cruzamento dela, quando não pega alguém, passa perto. Então, os cruzamentos dela são bons, né? Isso é uma coisa bem azeitada no jogo dela. Gostei de ver ela jogando na lateral esquerda, achei legal o trabalho dela. Tem perna esquerda, tá? A perna esquerda dela não é ruim. Tá? Aqui alguns sites dizem até que ela é ambidestra, mas não me pareceu. Parece que ela é destra com a perna esquerda bem treinada, vamos dizer. Não achei uma lateral muito rápida, ela não é uma lateral rápida, mas ela é uma lateral com os fundamentos de lateral bem trabalhados. Bom passe, bom cruzamento, sincronização com a linha. O que é isso, sincronização com a linha? Tá? Isso é uma coisa bem básica para um lateral, mas que tem que treinar, tem que mentalizar, tem que ir para o campo de treino, tem que ir para o jogo, tem que fazer, tem que treinar bastante, sempre. Sincronização com a linha. Por quê? Porque na teoria é muito simples, mas no jogo é difícil, porque o futebol é dinâmico e é rápido. Tá? O que acontece? Vamos imaginar aqui que os meus dedos é a zaga. 2 laterais e 2 zagueiros. Tá? Esquece esse dedo aqui. Então, já dá para imaginar quem são os laterais e quem são os zagueiros. A linha de defesa se movimenta para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ela balança também. Tem que haver uma sincronização da linha para evitar isso aqui. A
linha subiu e o lateral ficou. Ou a zaga subiu para dar bote e o lateral ficou. Os dois laterais ficaram. Ou os laterais subiram e a zaga ficou. Então tem que ter uma sincronização, um equilíbrio dessa linha aqui. Uma dança sincronizada. Tá? Quando você tem falhas aqui nessa sincronização, isso aqui, por exemplo, a bola pode ser metida justamente por aqui, ou por cima do zagueiro, pegando um jogador em velocidade que está rasgando a linha. Tá? Quantas vezes você já não ouviu aquela coisa, né? Vocês que assistem meu canal e devem gostar de futebol, o lateralzinho demorou para sair, rateou e tá dando condição. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Problema na linha. Tá? E normalmente quando ele dá condição, quando ele rateia na saída, não acompanha bem a linha e entra um jogador rasgando, ele levanta o braço, ele olha para o bandeira e levanta o braço. E normalmente é ele que está dando condição. Então, isso eu sei que eu sou bandeira. Normalmente é ele. O que levanta normalmente é o que está dando a condição para o atacante. Né? Saiu atrasado, não prestou atenção, ou então a linha se adiantou muito rápido, deixou ele para trás, enfim, acontece. E são essas falhas que são exploradas pelo adversário. Tá? Ou é esse desconjunto aqui, esse desalinhamento, ou então tem um balanço da linha e acontece isso aqui. Ele está alinhado, mas ele distanciou demais do zagueiro. Aqui, ó. E aí a bola pode ser metida justamente por aqui, tá? Entre o lateral e o zagueiro. E essa brecha aqui, ela é explorada. Tá? O Romário, baixinho, lembra do baixinho Romário? Fazia muito isso aqui. Ele gostava muito de pegar essas brechas entre o lateral e o zagueiro. Então quando tinha a brechinha, ele ficava aqui, ficava do lado do zagueiro. Quando ele recebia a bola, dava o tapa. Quando o cara ia chegar nele, ele já tinha finalizado. E, fez vários gols assim, né? Então essa questão da sincronização da linha é bem importante, tá? E nós tivemos um problema com isso, porque a gente botou jogador improvisado ali. A gente pegou a Tamara Bolt, que era atacante, e fomos botar de lateral, porque a gente não tinha lateral direito. Ou pegamos a Capelinha, que é volante, e colocamos ela para lateral direito. Isso foi 2022 do Internacional, foi isso, não tinha lateral direito. Nós colocamos a Capelinha improvisada para jogar ali, ou a Tamara Bolt para jogar ali. Tá? É isso. E aí o que acontece quando tu bota um volante? Normalmente, qual é a dificuldade do volante quando ele vai para lá, para fazer lateral? Tá? O professor pede que ele ajude, porque não tem lateral, essa da base está muito verde, eu preciso que tu me ajude. O jogador vai lá e balança a cabeça e faz assim, professor. Fala assim, professor, e vai lá fazer. Mas o que acontece? Normalmente ele não está tão bem ajeitado nessa questão da linha, da sincronização. Tá? Ele acaba rateando mais do que um lateral que é especialista. Tá? Outra coisa, o cruzamento. O volante são demandas diferentes, é uma posição diferente. Então ele não tem por que ficar treinando, jogando pela beirada do campo e treinando cruzamento para a área. Porque não é o jogo dele, não faz isso. Tá? Eventualmente, muito esporadicamente, ele vai ter a oportunidade de pegar a bola pelo lado do campo e ter a chance de cruzar. Então, não é uma coisa que ele faz, não é uma demanda do jogo dele. Tá? Portanto, é de esperar que ele tenha um cruzamento bem pior que o do lateral. Tá? E a gente viu a Capelinha jogar, ela não fazia muitos cruzamentos, não era uma jogadora que fazia cruzamentos, ela era uma jogadora que normalmente que cruzava ali era uma extrema, que acabava caindo pelo lado, fazia a jogada e acabava cruzando. A Capelinha optava muito pelo passe, né? Numa lateral que marcava e optava pelo passe. Ou então ela fazia o movimento em diagonal e batia no gol. Eu vi algumas vezes ela batendo ali perto do vértice da grande área, ela dando chute no gol. Tá? Porque ela era volante, acostumada a chutar de fora da área. Então ela fazia isso. Então fica com um lateral mais limitado, um lateral que não tem cruzamento, um lateral que pode ratear mais na questão da sincronização da linha. Então isso acaba sendo uma dificuldade para uma Libertadores, acaba sendo uma dificuldade. Então é uma contratação providencial, ao meu ver, trazer uma lateral que já passou pelo São Paulo, foi capitã, tem experiência aqui, passou por Kinderman, né, que tem uma boa escola de formação, Iranduba, né, Real Brasília, que também lá eles fazem um bom trabalho com o feminino, e tem toda essa bagagem aí, e vai nos dar mais experiência, mais qualidade ali para a lateral, né?
né, uma especialista na função, faz as duas, lateral direita e lateral esquerda. Então é uma contratação que evidentemente é providencial. Tá? Precisávamos urgente de uma jogadora para fazer esse trabalho. Então a Roberta já está confirmada. Tá? E tem uma outra jogadora que o Inter contratou, que é a Alice, que na verdade aqui, pelo jeito que se escreve, é Alice, né? Tem acento. Alice da Silva Guedes, ela tem 18 anos, ela é lateral direita e zagueira, ela joga nessas duas funções. 18 aninhos, no profissional ela não tem experiência ainda, ela não jogou como profissional no time de cima do Corinthians, né? O time profissional feminino do Corinthians não teve partida oficial, ela só treinou com as Brabas, tá? Ela subiu da base para o profissional com 18 em 2022 e treinou com as Brabas. Mas partida oficial mesmo ela fez pelo Sub-20 do Corinthians. Tá? É uma jogadora que aqui nesse caso é mais difícil de eu analisar, tá? Porque eu não consigo ver jogo nem na plataforma, não vi jogo do Corinthians, do Sub-20, e nem na TV. E Scout também não tem, então fica difícil analisar essa jogadora por causa de material, carência de material. Mas, o que eu vi em algumas notícias? Que a jogadora, ela sobe da base, sub-20, ela é vista como promissora, por isso ela sobe da base e vai para o profissional. No profissional, pelo fato do Corinthians ter jogadores experientes nas laterais, titular e reserva, ela acabou não tendo minutagem, não tinha espaço. E se espera que em 2023 aconteça a mesma coisa. Então, essa jogadora acabou indo para o Internacional. E como a gente não tem lateral, estamos contratando a Roberta, vamos ter uma lateral direita, precisamos de outro. Contratamos a Alice. Tá? O Internacional já está mais reforçado nas laterais. Temos duas laterais direitas, uma mais veterana, experiente, especialista na função. Outra é especialista na função, mas é uma jogadora de 18 anos, nova. Tida como promissora na base do Corinthians, que está indo para nós. Tá? Também não é uma jogadora tão alta assim, não tem 1,70m, como é que é a Alice, tá? E, bom, e aí o Inter tem na esquerda a esquerdinha, e o Inter tem a Carol Gil, a Jamília Agapito deve estar aí, que é uma lateral que joga nas duas, né? Carol Gil, 19 anos, acredito que deve ter 18, 19, Carol Gil, Jamília Agapito também 19 anos, e essa menina, que tem 18, que veio do Corinthians, e as experientes são a esquerdinha, que tem 23, e a Roberta Schroeder, que tem 29. Tá? Não sei se a esquerdinha vai ser titular, não sei, vamos ver, talvez o Inter esteja acreditando que dando uma sequência de jogo ela vai ganhar confiança e pode dar uma boa resposta. Em 2022 eu vi a esquerdinha jogando, tá? Foi pouco utilizado no Brasileiro e no Gauchão também foi utilizado, mas pouco, e não apresentou muita consistência no jogo dela, mas vamos ver se consequência ela não evolui. Tá? De qualquer forma o Inter está se reforçando, não deve parar por aí, deve contratar mais jogadoras. Tá? Tem um monte de jogadora saindo de clube, jogadora que não renovou com o Corinthians, um monte de jogadora, um monte não, vamos colocar aí umas, eu vi alguns nomes, eu lembro de uns 6 nomes aí que não vão ficar no Corinthians, é jogador experiente, tá? Lateral direita, lateral esquerda, meio campo, até jogadora de ataque, jogadora de frente, tem jogadora da Ferroviária que foi embora, tem jogadora do São Paulo, 12 do São Paulo foram embora. Tá? Nesse elenco profissional de São Paulo, 12 jogadores vão ficar. E ali tem lateral direita, lateral esquerda, tem meio campista, tem jogador de frente. Então tem muita jogadora à disposição que eu acho que o Inter pode contratar. Vamos ver o que vai vir. Tá? Eu acho que vem mais contratação aí. Acho que o Inter já fez 1, 2, 3, 4. E eu acho que vai fazer mais contratações. Pode chegar até a 9, 10 contratações. Pode acontecer isso. Tá? Mas aguardemos. O Inter está se reforçando no feminino, está fazendo contratações em posições realmente carentes, então está agindo corretamente. E está fluindo, está conseguindo contratar, está andando mais rápido que o masculino. O masculino, vocês sabem, essa lenga-lenga de nome, sondagem, não fecha nada. Né? Mas no feminino está acontecendo.
Bom, pessoal, da minha parte hoje era isso aí. Obrigado pela atenção de todo mundo, já agradeço desde já. E até a próxima.